Queridos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma vez aqui na nossa sala da Escola Bíblica Dominical. Se você está pela primeira vez aí no nosso canal da Escola Bíblica da Igreja Cristã Presbiteriana, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E em breve, todas as aulas serão postadas no nosso canal. Eu sei que alguns de vocês estão me pedindo as aulas, mas eu não sou responsável pela parte da mídia, então assim que possível, todas as aulas estarão lá disponíveis no canal da nossa igreja, e vocês que nos assistem de casa poderão então ter essas aulas lá disponíveis, tá ok? Bem, nós que estamos aqui do lado de cá, vamos estudar Daniel. Hoje a gente vai fechar todo o panorama do livro do profeta Daniel. Nós começamos aí, essa jornada já tem um tempo significativo. Hoje, portanto, eu pretendo findar a nossa caminhada no livro do profeta Daniel para começar o livro de Apocalipse. A previsão era para o dia 20, no entanto, eu ainda não me decidi como e de que maneira eu vou trabalhar Apocalipse. Então, muito provavelmente no dia 20, se Jesus não voltar até lá, e eu creio que não vai voltar, nós faremos uma aula de transição para trabalhar Apocalipse, tá? Por quê? Dependendo da maneira como você vai lidar com o Apocalipse, ou ele fica obscuro, ou ele fica chato. Tá? Não é um livro assim que você pega para fazer um devocional. É um livro que tem muita dificuldade, e às vezes se você encará-lo com muita tecnicidade, também não fica muito prazeroso de estudá-lo. Então eu pedi para o superintendente estender mais um pouco para frente, porque eu estou vendo de que maneira a gente vai trabalhar Apocalipse, para não ficar nem chato, nem confuso, nem desinteressante. E herético, que acho que é uma das preocupações que a gente tem que ter quando lida com Apocalipse, tá? Então a gente vai ter uma aula de transição aí, e nessa aula de transição, ao final da aula, eu vou dar, digamos assim, um panorama de como nós vamos trabalhar Apocalipse aqui, tá? Estou reunindo bastante material, porque assim, muito material para fazer apenas uma introdução de Apocalipse, tá? É muito livro, muita coisa boa foi publicada agora em português. Quem lê inglês já tem muito material disponível sobre Apocalipse. Eu não leio em inglês, leio em espanhol, um pouco de francês, mas inglês não. Estou corrigindo essa falha, em breve, certamente, estaremos aí um pouco mais bilíngue na língua inglesa, tá? Aula 19 hoje, vamos fechar, né, escatologia aí, e a relação que ela tem com o livro do profeta Daniel. Então, quarta parte hoje, para a gente encerrar. O que nós faremos hoje? O fechamento. Né? O intuito das aulas é demonstrar a estreita relação que o livro do profeta Daniel possui com a escatologia. Não obstante, como o livro do profeta Daniel mantém uma relação de continuidade com a profecia veterotestamentária. Ou melhor, onde está veterotestamentária? Corrija, tá? É neotestamentária, do Novo Testamento, tá? Eu vou corrigir isso daqui a pouco. E especialmente com Apocalipse. João usa muito Daniel. Isso é fato. Quando você lê, por exemplo, a descrição da besta que sobe do mar, a imagem evocada por João em Apocalipse 13 é a imagem dos 4 animais de Daniel. Tá? Então, Daniel é um livro, deixa eu só corrigir esse detalhezinho aqui, rapidinho. Um livro que utiliza bastante, é utilizado bastante nas profecias, não só do Antigo Testamento, como também do Novo Testamento. Então, onde está vétero é antigo, né? Corrija, é neotestamentário. Então, o livro do profeta Daniel tem uma continuidade com toda a profecia que aparece no Novo Testamento, em especial com o Apocalipse, tá? É claro, Daniel, a gente já falou sobre isso aqui, está na esteira dos chamados Apocalipse judaico, é um gênero, Apocalipse é um gênero, tá? Mas o livro de Daniel é diferente dos outros Apocalipse judaicos, tá? Apocalipse de Abraão, Baruque, Enoque, são livros que têm muitas profecias sobre fim do mundo, mas não são livros canônicos, tá? E estão dentro de um gênero maior chamado de Apocalipse, tá?
Por que Daniel é diferente? Porque Daniel não tem dois elementos fundamentais para aquilo que a gente chama de gênero apocalíptico, que é a pseudonímia, ele fala no nome de alguém, no caso Daniel fala no próprio nome, portanto já não está dentro aí, e é um livro também que tem um aspecto importante que é ele reivindica uma autoridade, geralmente nesses livros a ficção, tá? Conta-se histórias com E, não história com HI, tá? Mas Daniel não conta histórias, Daniel conta uma história, tá? Então, nesse caso, Daniel é diferente de tudo que a gente chama de apocalipse judaico, nesse sentido. Hoje, a ideia é a gente trabalhar os capítulos aí, 9, 10, 11 e 12 do livro do profeta Daniel, tá? O capítulo 11 é o mais difícil, certamente, não só para mim, mas para quem estuda Daniel, tá? Assim como o capítulo 17 de Apocalipse. É um livro enigmático. Tem coisas aqui que eu vou passar voando, tá? Porque eu não sei como tratar aquilo. Então eu nem vou ficar especulando, é isso, é aquilo, não. Se não está claro para mim, não está claro nem naquilo que eu busquei, tá? Não vamos ficar gastando tempo com isso, tá, irmãos? Destacamos que nenhum de nós, seja da linha A, B ou C, trabalhamos com as 3 linhas aqui, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, embora eu seja um pré-milenista histórico, o professor Kelson é um amilenista, o professor Fábio não sei, mas muito provavelmente também é pré-milenista. Então aqui a gente tem essa divisão entre os professores, né? O professor Kelson é amilenista, eu sou pré-milenista histórico, o professor Fábio é um pré-milenista, eu sou de linha pós-tribulacionista, não sou da linha pré-tribulacionista e também não sou dispensacionalista, tá? Então a gente já tratou isso aqui em outras aulas, mas o que a gente tem que ficar claro para nós? Ninguém detém a verdade sobre nenhuma profecia bíblica, tá? Isso deve ficar claro. Olha o que olha o que Pedro diz na sua segunda carta. Sabei antes de tudo que nenhuma profecia das Escrituras é de interpretação particular. Independentemente da linha que você tenha, independentemente da linha que você possua, a interpretação não está restrita a nenhuma delas, tá? Seja você amilenista, seja você pré-milenista, seja você pós-milenista. Seja você pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista. Nenhum de nós detém a verdade sobre as profecias. Aí alguém me pergunta, por que temos tantas linhas? Porque esses pontos não são claros e eles dão margem para outras interpretações, tá? Então isso tem que ficar claro. Então entrando aqui já no conteúdo da nossa aula, vamos aqui para o capítulo 9 do profeta Daniel. O que a gente vai encontrar lá no capítulo 9? Se a gente pegar o capítulo 9 do livro do profeta Daniel, nós temos aqui nos versículos 1 e 2 a descrição, digamos assim, a forma com a qual Daniel lida com os 70 anos. Daniel compreendeu por meio dos rolos do livro do profeta Jeremias. Lembrem que Jeremias é contemporâneo de Daniel e ele está lá junto com Ezequiel no meio dos exilados, tá? Aliás, é Jeremias quem disse para o povo não tentar uma ofensiva contra a invasão da Babilônia. Na verdade, Jeremias, em várias vezes no seu livro, diz para que não se tente lutar contra a invasão de Babilônia. Porque a Babilônia foi a mão de Deus contra o pecado do povo de Judá. Tá? Então, isso está em vários livros, em vários capítulos do livro do profeta Daniel. Então, lendo o livro de Daniel, na verdade não o livro, porque não eram rolos, ele compreendeu que o cativeiro duraria 70 anos. Informação que está aí nos versículos 2 do livro. 1 e 2, nós podemos dizer assim, do profeta Daniel. Queridos, olha lá a profecia de Jeremias. Jeremias 25, Jeremias capítulo 25, versículos de 11 a 12, é a profecia que Daniel lê, entende e compreende que o cativeiro dura 70 anos. Porque Jeremias já havia profetizado acerca desse cativeiro. Olha lá.
Toda esta terra, falando da terra de Judá, Jerusalém, por que a gente fala Judá e Jerusalém? Porque, lembrem vocês, um pouco de história aqui agora. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão assume. Roboão, ele é aquele que no seu governo vai dividir o reino. Ele eleva a carga tributária. Os sábios conselheiros de Salomão dizem, abaixa a carga tributária porque você vai causar revolta contra o povo. O que acontece? Ele, não, eu vou aumentar mais ainda. Gera uma revolta, o reino de Israel se divide, ao norte ficam as 10 tribos, e ao sul, Judá, as 2 tribos, Benjamim e a tribo de Judá. Aí por isso que a gente fala no reino dividido. Judá, sul, Israel do norte. Aqui a gente está falando num contexto já do reino dividido, tá? Então toda esta terra se tornará em desolação e ruína, e estas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a maldade do rei da Babilônia e a sua nação, diz o Senhor. Também tornarei a terra dos babilônicos em assolação para sempre. Então, Daniel compreende, lendo a profecia de Jeremias, que o cativeiro vai durar 70 anos. O que acontece? Já falamos aqui que essa incursão de Nabucodonosor, ela acontece em 3 tempos. 606, 595 e 587, 586, que é a última. Na primeira leva, só quem vai, digamos assim, os jovens e os intelectuais, entre os quais Daniel e Ezequiel. Depois, uma leva de judeus e, por último, os judeus como todo. É na última ofensiva, no ano 506, que Jerusalém é queimada, os vasos e tudo é levado. Jerusalém é uma grande ruína. É sobre as cinzas de Jerusalém que Jeremias escreve um dos livros mais tristes, que são Lamentações. Vendo a fome, crianças morrerem, vendo as pessoas comendo carne umas das outras, a fome e a assolação terrível, ele escreve então Lamentações, que é um livro, de fato, de lamento, tá? De lamento. Os 70 anos de cativeiro, é importante a gente frisar, representam o completo juízo de Deus contra os pecados de Israel. Está aqui em Daniel, capítulo 9, do 3 ao 9, é a descrição. Na oração de Daniel, ele faz uma confissão de pecado, mostrando que aquele cativeiro não era por acaso, aquele mal, aquela assolação que estava sobre o povo, tinha uma causa. Era a própria desobediência e o abandono do povo de Deus. Mas por que 70? Por que não 60? Por que não 50? Por que não 20? Por que 70? Né? Fui cavar um pouco dessa informação, e a gente precisa lembrar que havia uma lei chamada a Lei da Terra, lá em Levítico. Durante 6 anos, o povo devia cultivar a terra. No 7º ano, nada podia ser cultivado para dar um descanso para a terra, porque Deus é o dono da terra, e era uma maneira de Deus não só poupar o solo, mas também de cumprir digamos assim, os sábados, ou os anos sabáticos. Durante 490 anos, Israel ignorou essa lei, que está no livro de Levítico. Que lei é essa? Levítico, capítulo 25, versículo 3 a 4, diz assim: Durante 6 anos semearás a tua terra, podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Mas no 7º ano haverá sábado de descanso, solene para a terra, um sábado para o Senhor. Não semearás o seu tempo, nem podarás a tua vinda. Rápido cálculo, né? Se nesses 490 anos Israel ficou ignorando o último sábado, se a gente dividir isso aí, quanto que dá? 70. 70 vezes 7 dá 490 anos. Então, durante todo esse tempo, Israel ignorou esse sábado de descanso. O Senhor não esqueceu esse sábado. Então, esse sábado era uma punição por eles não terem só abandonado o Senhor, como terem ignorado o mandamento do Senhor.
sobre o sábado, que é uma aliança perpétua entre o povo de Deus, a saber, Israel. Tá? Cristão guarda sábado? Não, porque não é um mandamento para cristão. Isso é um mandamento estritamente para o judeu. Tá? Já entramos em discussões sobre isso aqui. Temos uma aula aí, não sei qual, a gente falou sobre se o cristão deve guardar sábado, tá? Entre outras coisas, por exemplo, quem é para o adventismo do sétimo dia, entre outros problemas que a igreja tem, a Ellen White é uma autoridade que está, às vezes, acima da Bíblia. Para eles, a Ellen White é o espírito de profecia e não Jesus. Então, é um perfil de igreja sectária. Tá? A rigor é uma seita, como as Testemunhas de Jeová. Embora os evangélicos tenham menos discordância com os adventistas do que com as Testemunhas de Jeová, que ali não dá. Né? Tradução do Novo Mundo, a tradução do Novo Mundo pode ser chamada também de traição, porque ela é uma péssima tradução. Tá? Eu tinha, na verdade, a tradução da Bíblia dos Testemunhos de Jeová, e qualquer estudante de línguas originais do primário sabe que aquilo ali é uma fraude. Tá? Primeiro porque o Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, não conhecia línguas originais. Então, como é que você vai traduzir um texto que você não conhece a língua? Então, não tem a palavra Espírito Santo nunca em maiúsculo. Lá onde o texto diz, e os anjos, em Hebreus 4, eu acho, e os anjos de Deus o adorem, falando de Jesus, eles colocam, e os anjos de Deus o homenageiam. Isso é uma fraude. O texto grego lá fala claramente de adorar. Se só é um que é adorado, então Jesus é Deus. Mas eles não admitem isso. Então, constantemente, a nova tradução do mundo, lá, a tradução do Novo Mundo, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, passa por revisões. Se você pegar a edição de 74 e comparar com a de 2023, tem muitas mudanças. É isso. Irmãos, aprenda uma coisa. Sabe as operações básicas da matemática? Elas se aplicam a toda seita. As seitas aumentam, diminuem, subtraem, né? Ou diminui, subtrai. Elas dividem. Então, toda seita vai acrescentar alguma coisa. É a Bíblia mais o livro tal. É a Bíblia mais o entendimento tal. Aumenta. Ou tiram. Não, Jesus é um Deus, mas é um Deus menor. Você percebe? Então, assim, é perfil de seita. Não reconhecer a Escritura como Escritura, muitas vezes. Quando o texto não chancela aquilo que eles acreditam, então é o texto que está errado. Pode pegar qualquer uma. Adventismo, Mormon, Testemunho de Jeová. Eu acho que... mas para ele Jesus Cristo... Mas para os Testemunhos de Jeová, Jesus Cristo não é Deus. Para os Testemunhos de Jeová, não é Deus. Para o Adventismo, Jesus é Deus. Tá? Então, assim, Mormons, a Nova Era, que seja qualquer versão do kardecismo, tem problema. E tem muitos problemas, tá? Então, em breve, num curso aí sobre seitas e heresias, a gente trata de todos esses pontos, tá? Veja, voltando lá para Daniel capítulo 4, versículos até o 19 aí, Daniel, ele intercede pelo povo e pela sua pátria. Mais uma vez, constitui isso como um modelo de cristão a ser imitado. Eu já falei muito aqui sobre Daniel, vou falar muito, porque vejam, Daniel não tem nada a ver com o que está acontecendo. Diretamente não. Só que ele assume para si a culpa do povo, como um sacerdote, como um cristão que se coloca e age com compaixão diante da situação que o mundo vive. Daniel começa a fazer uma oração longa, extensa, pelo povo que está ali debaixo da ira de Deus, sofrendo o juízo de Deus. E a oração de Daniel, ela seguiu o seguinte modelo. Veja comigo aí que tem uma confissão. Dos versículos de 4 a 14, Daniel faz uma confissão de pecado. Dos versículos de 15 a 18, ele faz um pedido de perdão.
E no versículo 19, aqui, ó, do capítulo 9, é interessante que ele tem uma certeza, que Deus é bom. Que Deus vai atender a oração que ele faz. Daniel, capítulo 9, versículo 19, ele sabe não só que Deus ouve, porque antes ele havia falado que Deus é um Deus de juízo, mas é um Deus também de misericórdia. É um Deus que não deixa o pecado impune, mas é um Deus que, ao punir, não pune às vezes além daquilo que é necessário. Tá? Irmãos, isso é tão, esse negócio de juízo é tão sério na Escritura, que um judeu, quando ia aplicar uma quarentena, ele não aplicava uma quarentena, era uma quarentena menos um. Eram 50 chibatadas que deviam ser dadas, mas para não ter excesso, contava-se 49. Porque para um judeu, ir além do mandamento é ferir o mandamento frontalmente. Por isso que Paulo disse que eu levei uma quarentena menos uma, porque essa era a contagem. Eram 50 chibatadas. Mas para não se passar, para não ter excesso, contava-se 49. Tá? Tem um texto, não sei se está em Levítico, que fala sobre isso, com mais detalhe. Então, Daniel reconhece que Deus não é um Deus só de juízo, é um Deus também de misericórdia. Isso é importante, porque, veja só, se Deus fosse nos tratar da maneira como a gente merece, certamente não estaríamos aqui, irmãos. Se Deus fosse tratar de acordo com o que a gente merece, nós estaríamos aqui, de maneira nenhuma não estaríamos aqui. Mas toda vez que Deus vai nos punir, Ele lembra do sacrifício do seu Filho. Ele lembra que nós somos comprados por bom preço, pelo precioso sangue de Jesus, e não nos trata, diz Paulo, segundo os nossos pecados. Não é porque a gente merece. Não é porque nós somos membros aqui da Igreja Cristã Presbiteriana do Guará. Muito pelo contrário, é porque Cristo pagou um alto preço para ter cada um de nós. Então, dizia John Stott, queres uma definição de amor, não vá no dicionário, olhe para o Calvário. É lá que está a demonstração do amor de Deus. Ele feriu o Filho dele. Por amor a você, por amor a mim. Isso é amor. Veja, após esse momento de oração e confissão, aí nos versículos de 20 a 23, de Daniel 9, ele recebe a revelação de uma visão, a explicação de uma visão. Em outras palavras, ele recebe pelo anjo, uma revelação da visão que ele tem. E a visão diz aí, ó, versículo 24. E aqui começa um monte de problema para a gente. 70 semanas estão decretadas ou determinadas sobre o teu povo e sobre uma atuação da cidade. Para fazer, primeiro, cessar a transgressão. Segundo, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, trazer justiça eterna. Quinto, selar a visão e a profecia. E sexto, para ungir o Santíssimo ou o lugar santo dos santos. Daniel, capítulo 9, versículo 24. Sobre essas 70 semanas, irmãos, há um debate que não cessa. Seu real significado é algo de muitas discussões. Mas eu tenho aqui pelo menos 3 principais explicações para essas 70 semanas. E o meu objetivo aqui não é, de forma alguma, convencer ninguém a abraçar qualquer uma delas, porque nenhuma é perfeita em si mesma. Todas têm o seu calcanhar de Aquiles. Fica faltando alguma coisa em cada uma delas. Tá? A primeira explicação para as 70 semanas é que a passagem refere-se aos eventos relacionados a Antíoco IV Epífanes. Quem foi esse? Um rei da dinastia Seleucida. Lembram lá da visão dos animais, do chifre pequeno, com olhos e com uma boca que fala arrogância. Aquele chifre pequeno é uma profecia que, no primeiro momento, se aplica a Antíoco IV Epífanes, ou Epifânio. Essa palavra Epífanes, ou Epifânio, significa notável. Tá? Ele é um rei da dinastia Seleucida, das 2 dinastias que sobraram, da divisão do que foi o reino da Grécia. Tá? A gente vai já falar sobre isso. O que acontece com ele? Ele saqueia Jerusalém. Ao saquear Jerusalém, já falei isso aqui, mas vou frisar, ele leva uma estátua de Zeus e coloca dentro do templo de Jerusalém, sacrifica
porcos dentro do templo, fazendo milhares de judeus assistirem a isso, e persegue e mata cerca de 100 mil judeus. Daí começa uma revolta, chamada de Revolta dos Macabeus. Judas Macabeu e o seu sobrinho Matatias, que resolve então atacar o império de Antíoco. Vencem, purificam o templo, então nesse caso aí uma profecia que se aplicaria aí nesse sentido, tá? É uma possível explicação. A segunda explicação, os 70 anos, ou os 77, ou ainda as 70 semanas, tá? Como vocês quiserem, devem ser interpretados de maneira simbólica. É o que faz, por exemplo, o amilenismo, tá? A visão amilenista que tende a interpretar não só o livro de Daniel em sua grande variedade de maneira simbólica, como o livro de Apocalipse também, tá? Terceiro e último é a que eu abraço, porque eu acho que é a que menos tem problema, mas se alguém tem outra, não tem problema algum, tá? A passagem refere-se a acontecimentos próximo à época de Cristo, mais especificamente ao ano 70 da nossa era, quando Vespasiano, Tito, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, há um banho de sangue e então cumpre-se a profecia, tá? A gente já falou sobre isso quando nós falamos sobre o sermão profético. Lá em Mateus 24 tem uma profecia que é cumprida 40 anos, 49 anos depois, quando Jerusalém é invadida e destruída no ano 70, tá? Os 77, ou 70 semanas, referem-se muito provavelmente a um período aí de 490 anos. Desde do momento em que foi dada a ordem para a reconstrução de Jerusalém. Isso acontece em 3 momentos, mas especificamente estamos falando do ano 458 a.C., no reinado de Dario, os judeus retornam, então aí começa-se a contar esses anos. Esses anos, se a gente for contar, vão dar mais ou menos no ano 33, entre 26 e 33 depois de Cristo, que é justamente o período que Jesus morre. Tá? Então, vocês verem que a gente está só arranhando o que está no texto. Não está muito claro sobre muitas coisas aqui, mas a gente vai, com calma, entender algumas coisas aqui, tá? Só para vocês terem uma noção, não está muito legal porque eu tirei uma foto. Isso foi extraído da Bíblia de Estudo da NAA. Sobre as 70 semanas, olha quantas linhas e as explicações. Nós temos a primeira, que é a mais simples, que é a visão macabeia. São 7 semanas, porque no texto, diz lá, vamos voltar rapidamente para o texto? Pega aí, Daniel 9:25 na sua Bíblia. Por que está lá 7 semanas mais 62 semanas? Porque é que está assim no texto, ó. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, né, a palavra Machia, aqui no texto hebraico, o príncipe, a palavra hebraica aqui é Nagid, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reedificada com praças e rua, mas em tempos difíceis. Então, são 62 semanas, mais 7 semanas, mais 62 semanas. Então, aí são 69 semanas. O que está faltando aí? A 70ª semana. A 70ª semana, ou as 70 semanas, são, digamos assim, objeto de muita discussão. Temos, por exemplo, a visão macabeia, que é a mais simples. Quando que começa a contar? Lá no decreto de Ciro, Esdras capítulo 1, o ano é 538. Depois o decreto de Artaxerxes, em Esdras 7, mais 62 semanas. Vai dar justamente no ano 164, que é o período em que Judas Macabeu purifica o templo da assolação que Antíoco havia feito dentro do templo. É uma visão. Mas percebam aí, a gente tem a visão dispensacionalista, a gente tem a visão preterista, a gente tem a visão futurista. Professor, qual está certa? Todas. É isso que é complexo, porque todas têm. Tem umas mais, tem umas menos. Mas essas visões, elas estão interpretando o mesmo texto que nós estamos interpretando. Você tem uma preferência? Eu tenho uma preferência por aquela visão futurista. Acredito que com o decreto, que acontece no ano 538,
As 70 semanas, elas terminam aqui, no ano 70. Por que no ano 70? Porque ali foi suspenso o sacrifício. Percebe que o cativeiro, ou as 70 semanas, elas tinham um propósito? Elas tinham um propósito. Qual era o propósito? Olha lá, ó. 6 objetivos. Primeiro, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, zelar a visão e a profecia, ungir o Santíssimo. Esse era o objetivo das 70 semanas. Então eu pergunto para vocês, isso que está aqui no versículo 27, Daniel 9, 27, olha o que está escrito aí. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada que será derramada sobre o assolador. Só para esclarecer aqui para os irmãos, as semanas de Daniel não são semanas de dias, tá? São semanas de anos. São semanas de anos. Isso, são semanas de anos. Exato. Cada semana, cada 7 ali representa anos. Então a gente tem 7 anos, nas 7 semanas, mais 62 semanas, que são, se a gente multiplicar 62, dá mais ou menos 480 anos total. 70 anos dá 490, né? Que é a multiplicação dos 7 aí. Então, não são semanas de dias, são semanas de anos, tá? Eu ia explicar isso. Por que eu chamo a atenção para vocês? Porque, assim, isso que acontece, cessar a transgressão, dar fim aos pecados, parece que não acontece em nenhum momento até a chegada de Jesus. Então, por isso que eu tenho dificuldade com o versículo 27, porque na visão amilenista, e eu estou citando gente de peso, Hernandes Dias Lopes faz uma leitura milenista desse texto, e ele diz que esse que virá e fará uma firme aliança é, na verdade, Jesus. Eu penso que não, tá? Porque a descrição aqui, ele fala sobre asas das abominações virá o assolador. Não parece ser uma descrição da forma como Jesus veio, tá? Mas a gente vai discutir isso com calma já já também. Por que eu digo que isso se aplica, as 70 semanas se aplicam, começa com o decreto 580 e termina com a morte de Jesus? Porque na morte de Jesus a gente tem, digamos assim, um checklist de tudo isso aqui. Jesus acabou o sacrifício, Jesus deu fim aos pecados, Jesus expiou a iniquidade, Jesus trouxe justiça eterna, Jesus selou a visão e a profecia, ele ungiu os santos dos santos. Abriu para que a gente pudesse entrar lá. Vamos ler rapidamente Hebreus capítulo 10, rapidamente, só para a gente contextualizar o texto. Hebreus capítulo 10, de 10 a 18, rapidamente. Olha só o que diz o texto. Hebreus capítulo 10, diz assim, versículo 10. Isso, 10, 10. 10, 10 até os 18. Olha só o que diz. É nessa vontade que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Então isso aqui, já foi, tá? Jesus ofertou, não tem mais necessidade de fazer sacrifício. Por quê? Porque olha o que diz o texto do versículo 11. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, servindo e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que jamais conseguem apagar pecado. Por isso, recapitulando aqui, irmãos, por isso que todo ano, no Yom Kippur, no dia do perdão, o sacerdote oferecia perdão por toda a nação. Porque o sangue de animais não repara pecado, só torna alguém legalmente puro. Ou seja, apto para ir ao templo e oferecer o culto a Deus. Mas ele continua no erro, ele continua no pecado. Porque sangue de animais não pode tornar alguém limpo. Então, por isso que toda vez que uma pessoa pecava, ela ia ao sacerdote, levava um cabrito, um carneiro ou qualquer outro animal,
e ali passava-se a mão na cabeça daquele animal e aquele animal era degolado. Essa passagem de mão na cabeça era como que dizendo, esse animal representa o meu pecado, então ele vai ser morto, porque não há remissão, isto é, não há perdão de pecado sem derramamento de sangue. Só que Jesus faz isso uma só vez. Jesus morreu uma só vez para que não se repetisse mais nenhum sacrifício, aqui o texto de Hebreus. Versículo 12, mas este, isto é, Jesus, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus, esperando daí por diante que os seus inimigos sejam colocados por estrado de seus pés. Pois com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nos dá testemunho a esse respeito, porque depois de ter feito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente, acrescentando, e não me lembrarei mais de seus pecados e de suas maldades. Onde há perdão para essas coisas, não há mais oferta pelo pecado. Jesus expiou a iniquidade, trouxe justiça eterna, selou a visão, a profecia, ungiu o Santo dos Santos. Então, isso se aplica a Jesus. 70ª semana de Daniel parece culminar na invasão de Jerusalém no ano 70. Mais especificamente, há 7 semanas, mais 62 semanas, que vão dar justamente no período do ministério e da morte de Jesus. Tá? Mas o que dizer do versículo 27 de Daniel 9? Então, queridos, há quem diga que Daniel 9, versículo 27, é Jesus Cristo. Eu não acredito que seja. Por quê? Vejam comigo de novo o modo como é descrito aqui. Ó. E ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Quem fará uma aliança? O anticristo também fará uma aliança. Lembram disso? Fará uma aliança por um tempo. Depois de metade de um tempo, nos 3 anos e meio da profecia de Daniel, ele vai romper essa profecia, começa aí a chamada grande tribulação de perseguição. E ele vem como? Asas de abominação, fará cessar o sacrifício, ele vai fazer cessar o sacrifício. Então, na minha maneira de ler o texto de Daniel, Daniel capítulo 9, versículo 27, se refere ao anticristo e não a Cristo. Tá bom? Porque a descrição do versículo 27, só para frisar, é o que o anticristo vai fazer. Vai cessar o sacrifício, ele vai vir sob o poder de Satanás, vai perseguir os santos. E não se esqueçam que todo o contexto de Daniel está apresentando o governo de anticristo como querendo ser Deus. Tá? Então, isso é importante para a gente entender. Vamos correr aqui para o 10? A gente já está quase encerrando, irmãos. Veja, o capítulo 10 de Daniel é interessante por vários motivos, né? Embora não seja o capítulo mais difícil, o capítulo mais difícil é o próximo, o 11. Daniel faz um jejum de 21 dias. Eu estou fazendo um panorama, tá? Não estou apresentando o livro de Daniel de maneira expositiva. Ele faz um jejum de 21 dias e logo após recebe uma visão de um homem vestido de linho com um cinto de ouro fino. Olha aí Daniel, dos versículos de 1 a 5, ele tem essa descrição. Percebam que a descrição dada por Daniel assemelha-se àquela tida por João na ilha de Pátimo. João vê Jesus da mesma forma que Daniel descreve o homem vestido de linho. Por isso eu comecei dizendo que o livro de Daniel é, digamos assim, uma base muito sólida, e João usa muito o livro do profeta Daniel. Tá? Por isso não há uma descontinuidade entre a profecia vétero, do Antigo Testamento, e neotestamentária. Há uma continuidade, não uma descontinuidade. Então, não restando dúvida de quem se tratava. Jesus Cristo, no caso aqui de Daniel, pré-encarnado, tá? Porque Jesus só se encarna no Novo Testamento, muitos anos depois, tá? Então, esse homem vestido de linho que Daniel vê na visão aqui, ó, do versículos, olha comigo, só passa o olho aí, Daniel 10, versículos 5 e 6. Levantei os olhos, olhei e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro fino de Ufaz. Ufaz era uma região muito conhecida pelo ouro puro, tá, gente?
assim como Ofir, que era outra região que produzia muito ouro. Seu corpo era como berílio, seu rosto como relâmpago, seus olhos eram como tochas de fogo. Parece uma descrição do que João vê na visão da ilha de Patmos, tá? Semelhante a João, Daniel viu, Daniel caiu em virtude do teor da visão, é o que está aí nos versículos de 7 até o 12, ele cai diante de todo o esplendor daquele ser que ele vê, ele desmaia, mas o homem de linho diz, Daniel, homem forte, e o levanta. Da mesma forma como faz com João. João é erguido, depois ele vê a visão. Veja, João começa descrevendo os pés de Jesus. E os pés são como um latão reluzente. Vai subindo. Quando ele chega no rosto, ele desmaia. E eu caí como morto, disse João. Tamanha era o esplendor dos seres que lá estavam. É uma provável razão pela qual aqueles 4 seres que estão lá diante do trono de Deus, com 4, tem 6 asas. 2 asas eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés, e com 2 eles voam. Muito provavelmente, aqueles seres não conseguem nem olhar para a santidade do Deus que está lá no trono. Porque quando João vai descrever o rosto, ele cai como morto. Ou seja, muito provavelmente, nenhum mortal é capaz de olhar para Deus e sobreviver. Por isso que Deus diz, Moisés, tu vai me ver de costas. Porque nenhum homem é capaz de me ver e viver. Tá? Então, essa é uma provável explicação. E, de fato, aqui ele parece falar de uma batalha. Não essas batalhas estranhas que algumas igrejas e alguns movimentos de batalha espiritual têm por aí. Mas de uma batalha mesmo cósmica. Olha comigo aí o versículo de número 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Miguel, um dos maiores príncipes, veio em meu auxílio. E eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Essa descrição parece ser de um tipo de batalha que está acontecendo. Daniel ora, mais na frente, ele vai dizer, Daniel, era para a resposta ter chegado há mais tempo. Mas eu batalhei, Miguel batalhou, contra o príncipe da Pérsia. Muito provavelmente uma descrição aqui de um poder por trás daquele império. Para mostrar para nós que o crente está sempre em batalha, irmãos. Mas da verdadeira batalha espiritual. Não dessas batalhas que ficam inventando demônio em todo lugar. Eu estava ouvindo uma pessoa falando aí desses gurus evangélicos que tem por aí, de que haviam, e desse movimento, uma das características do movimento de batalha espiritual são os demônios territoriais. Tem certas regiões que tem um determinado demônio que só quem é daquela região é capaz de expulsar. Tá? A gente já teve uma escola bíblica aqui sobre batalha espiritual, onde a gente passou a panos limpos todas essas questões. Né? Então, eles vão dizer que tem demônio até dentro de panela. É um movimento que tem, assim, problemas, irmãos. Mas a verdadeira batalha espiritual, de fato, é vivida pelo crente. Paulo diz que existem legiões nas regiões celestiais, e a nossa batalha não é contra a carne, não é contra sangue. E Paulo vai dizer mais em 2 Coríntios 10, que as nossas armas não são carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus. Tá? Então, existe de fato uma verdadeira batalha espiritual, ela é narrada aqui. Quando o anjo, a palavra anjo aí, no hebraico é malak, vem fazer Daniel entender a visão, ele desfalece, é ajudado pelo aquele homem vestido de linho, versículos 14 aí a 18. Daniel é fortalecido pelo homem vestido de linho que o encoraja. O que a gente precisa entender? Olha aí comigo o versículo 18. Então o ser que parecia um homem, Daniel 10, 18, que parecia um homem, voltou a me tocar e me reanimou. Você só reanima alguém que está morto, né? Ou que está assim, num desânimo tão grande, parecido um morto. Veja, a visão foi tão pesada que ele ficou fraco. Tá? E então aquele ser ajuda Daniel a ter a visão. Né? Como Daniel, podemos e devemos buscar a ajuda do alto e não meramente autoajuda. Me desculpem aqui todos os coaches evangélicos.
nós precisamos mais de ajuda do alto do que de autoajuda. O que nós precisamos é que o Deus dos céus rasgue os céus e venha ao nosso favor para resolver as nossas causas. O que nós precisamos mais do que nunca é que um Deus poderoso venha e faça como fez no passado. O que nós precisamos mais do que nunca é que um Deus poderoso venha e diga: não se preocupe porque eu estou nessa batalha. Não se preocupe porque eu vou vencer por você, você não vai fazer nada, só ore. Porque a gente luta as nossas guerras assim, de joelhos. É assim que o crente prevalece. Mais uma vez é mencionada uma guerra contra os príncipes da Pérsia e depois da Grécia. Versos 20 e 21 aqui. Por que ele está falando de príncipe da Pérsia e da Grécia? Porque agora vem o capítulo 11. Tá? Que, irmãos, vou correr porque a gente já estourou nosso tempo. Não é fácil, tá? Mas eu vou tentar ser o mais claro possível. Rapidamente aí, vai para o 11. Perceba que o 11 de todo o livro é o maior. Tem 45 versículos. E é mencionada aí uma guerra entre o príncipe do sul e o príncipe do norte. Vamos lá. Eu só vou ler aqui os 4 primeiros versículos, tá? Não é a minha intenção, a gente está fazendo só um panorama, mas vou ler. No primeiro ano de Dario, rei dos Medos, eu me levantei para animá-lo e fortalecê-lo. Agora te declararei a verdade. Ainda se levantarão 3 reis na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. E quando se fortalecer por meio das suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois um rei poderoso se levantará e reinará com grande domínio e fará o que bem quiser. Mas, enquanto estiver no poder, o seu reino será desfeito e será repartido para os 4 cantos do céu, mas não para os seus descendentes, tampouco será poderoso como antes, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Quem são os 3 aí que vão surgir? Os 3 reis da Pérsia. Daniel vê surgirem 3 reis que surgirão do reino da Pérsia. Cambises, Esmerdes. Veja, esse reinou um bom tempo, né? Esmerdes, ele tenta usurpar o trono, então ele não fica muito tempo, tá? E Dario I, Estáspes. São os 3 reis da Pérsia que surgem aí, depois de Dario. Só que o que acontece, queridos? Ele fala que virá um 4º rei mais poderoso do que os 3 anteriores. Então, o 4º rei que virá, mais rico que os 3 primeiros, provavelmente, com muita certeza, né? Mas assim, não tanto, é Xerxes. Se você já leu Esté, e eu gostaria que você fizesse isso no final de semana, pegasse e lesse todo o livro de Esté. Esté é o nome persa, tá? Na nossa Bíblia está Esté, então ela fica com o nome persa. Mas o nome hebraico é Hadassah. Esté dá muitas informações sobre esse rei, chamado também de Assuero. O capítulo 1 é só para falar das riquezas de Artaxerxes. Ele deu primeiro um banquete, uma festa que durou 180 dias para os principais, para os maiorais lá do império, e muito provavelmente havia judeus ali, porque Esté e Mardoqueu, ou Mardocai, dependendo da sua tradução, eram judeus, e havia todo um complô para matar os judeus ali. Então, imagina 180 dias de festa, regada a muita comida, irmãos. Um crente come, muito. Você imagina assim, 10 crentes, durante 180 dias comendo. Então, era muita comida. Não contente, disse assim, vou abençoar o povão, vou distribuir, fez uma festa só para o povo. 120 dias de festa. Tudo liberado, né? Então, assim, era um tipo de rei que gostava de esbanjar. E a gente vê isso aqui, ó, no texto de Esté. Né? Esté é o nome persa, o nome dela é Hadassah, o nome hebraico. Só para a gente recapitular isso que eu estava falando, veja só. A festa durou 180 dias e foi uma demonstração formidável de grande riqueza do império e da pompa e esplendor da sua majestade. Depois de um tempo, ele faz uma outra celebração para as pessoas mais pobres da fortaleza de Suzã. Então era um reino poderoso. O que a gente precisa ver? Ele fala aqui, no versículo de número
versículo 3 aí, ele fala que surgirá um rei poderoso. Quem é esse rei poderoso? O rei poderoso que Daniel vê é Alexandre o Grande, filho de Filipe II da Macedônia, que ao assumir o trono expande o império do norte da Grécia até ali o Extremo Oriente, chegando até as Índias. Isso em pouco mais de 15 anos, tá? Então, assim, é o império que mais rapidamente se expandiu, o império de Alexandre o Grande. Só que ele diz que depois esse rei é tirado e o reino dele é dividido para os 4 cantos da terra, ou as 4 partes da terra, que é a divisão. Quando o Alexandre morre, os seus generais assumem o trono. Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu fundam as 2 dinastias mais poderosas da história, Ptolomaica no Egito, Seleucida na Síria. No relato do capítulo 11, as 2 dinastias agora estão aí lutando entre si. Então, só para os irmãos observarem aqui, ó, dos versículos 5 até o 35, vocês podem ler em casa, é, na verdade, a descrição dos conflitos entre essas 2 dinastias. Lembrando que aqui, ó, Reino do Sul, ou Rei do Sul, é uma referência à dinastia Ptolomaica, no Egito, e Reino do Norte é Síria e Pérsia, né? Então, eles vão lutar entre si. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês? Vamos pular só para visualizar o 36 aí, ó. O 36, Daniel, capítulo 11, versículo 36, rapidamente. Do 36 ao 45, a gente tem uma descrição aí do anticristo que virá. De certa forma, a profecia do capítulo 11 abre um precedente para entendermos como será o governo do anticristo escatológico. Guerra contra o povo de Deus, censura, engano, perseguição e uma tentativa de apagar Deus da história. O que já acontece em muitos aspectos, em vários lugares, tá? E nesse ponto, nós estamos de acordo com os amilenistas. No meu caso, eu que sou pré-milenista. Tanto amilenistas como pré-milenistas, eu extraí desse livro, tá? Preferem interpretar Daniel, dos versículos 36 a 45, como uma profecia tocante ao anticristo escatológico. Estamos de acordo com os amilenistas nesse ponto, eu especialmente, né? Porque fala sobre o anticristo que virá, porque aqui faz uma descrição do governo do anticristo. Irmãos, no governo do anticristo, quem não tem a marca do anticristo, não vai poder comprar. Não vai poder fazer nada. Como é essa marca? Nós não sabemos ainda. Mas o mundo se reorganiza para um modelo único de governo, tá? Tentativa da União Europeia é só, digamos, um ensaio do que está para vir, tá? Um governo único, moeda única, religião única, uma fala única. E o anticristo vai surgir numa grande crise, gente. Moral, espiritual, econômica e política. Quando essa grande crise acontecer, ele vai aparecer e muitos o adorarão porque ele vai surgir com uma grande ideia. O anticristo vai enganar muita gente, irmãos. Mas muita gente. Por isso que o tempo dele está contado, porque senão muita gente ia ser enganada por ele. Não é qualquer pessoa. Eu até ri uma vez, alguém disse assim, o anticristo é o Emmanuel Macron. Eu disse, meu amigo, ele não está dando conta nem da França, você vai dar conta do mundo. Imagina, o governo do anticristo é um governo mundial, pleno, total. O mundo inteiro vai se dobrar, porque ele vai estar agindo segundo o poder da besta, a besta que sobe da terra, que é o falso profeta, sob o poder de Satanás, um antigo dragão. Então ele vai parecer ser Deus, porque ele quer ser adorado. Ele vai fazer falsos milagres. E as pessoas vão dizer, nossa, que incrível, olha só. Ele vai enganar, porque é a marca dele, enganar. Irmãos, o diabo é o pai da mentira. Então ele já tem prática na mentira. Há muito tempo, antes de tu nascer, ele já mentia. Tá? Então, para a gente encerrar, veja aí rapidamente, no capítulo 12, o anjo continua revelando o futuro ao profeta Daniel e mostra que sobrevirá um tempo de grande tribulação para o povo de Deus. Abro parênteses para nossos irmãos
pré-tribulacionista, e na Igreja Cristã Presbiteriana do Guará nós temos muitos pré-tribulacionistas, a igreja não passa pela grande tribulação. Para este professor que vos fala, a igreja passa sim pela grande tribulação, mas ela será poupada da ira. Porque a tribulação já é o que a igreja vive hoje. Na grande tribulação, isso só vai ser intensificado. Tá? No entanto, a nossa igreja não tem, nesse ponto, nada fechado. Então, você está livre para escolher. A minha posição me dá vantagem sobre aqueles que são pré-tribulacionistas, porque eu me preparo para o pior. Se o pior não vir, eu estou tranquilo. Mas para quem não se preparou para o pior, aí é meio difícil, porque vai ser tempo trabalhoso, tá? Haverá uma ressurreição final, corpórea, Daniel capítulo 12, versículo 2, só lê aí. Os sábios resplandecerão de novo em meio às trevas, lembra que Deus reservou para os sábios a verdadeira sabedoria. Daniel recebe uma ordem agora para selar a profecia, para que o povo de Deus possa ter conhecimento dela. A visão era para o futuro, diz Daniel no capítulo 12, versículo 4. A profecia será cumprida num tempo determinado por Deus, isto é, terá uma duração. Qual é a duração? Leia comigo aí, versículo 11. Desde o tempo em que o holocausto contínuo for tirado e a abominação assoladora for estabelecida, haverá 1290 dias. Povo de Deus, e o Hernandes, isso é uma curiosidade, eu não sabia que ele era pós-tribulacionista, tá? Eu achava que ele era pré. Ele diz assim, ó, o povo de Deus não será poupado da grande tribulação, mas na grande tribulação. No tempo da maior e mais intensa perseguição contra a igreja, é que o Senhor libertará e levará salvo para o seu reino celestial. Então a igreja vai ser divinamente poupada da ira de Deus. Mas, na minha perspectiva, não da tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação, mas será poupada da ira de Deus. Para a gente encerrar, a grande tribulação que ocorrerá no governo anticristo será uma espécie de purificação por um lado e um teste para verificar se a fé é verdadeira por outro. Por quê? Se você não vai poder comprar, se você não vai poder vender, se você não vai poder fazer nada, a não ser que adore a besta, a gente vai saber quem é de verdade e quem é de mentira. Porque se está fazendo é porque o governo permitiu. Daniel fala que o tempo para o cumprimento da profecia está determinado em 1290 dias, correspondendo a 3 anos e meio para um ano de 365 dias. Feliz é aquele que aguarda 1335 dias, da mesma forma, correspondendo a 3 anos e meio, se vocês fizerem um cálculo, levando em consideração um ano de 360 dias. Daniel recebe a seguinte ordem: quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará e no final dos seus dias levantará para receber a sua herança. Há uma promessa para quem perseverar até o fim. É a salvação da nossa alma, esse é o propósito da fé. Amém, queridos? Deus abençoe e terminamos por aqui a nossa longa e grande apresentação panorâmica do livro do profeta Daniel. Na próxima escola bíblica, permitindo Deus, a gente vai trabalhar Apocalipse, lembrando que a gente vai ver uma forma mais prática de trabalhar o texto. Então, muito provavelmente no dia 20, nós vamos ter uma aula de como vai ser feito isso. E aí, no dia 27, se não houver nenhum contratempo, Apocalipse, capítulo 1. Vamos trabalhar esse texto, tá? Deus abençoe a todos. Um bom culto